essa coisa de ter que sair do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua terra, e migrou para o Brasil, quando eu sempre falo, e repito, e vou repetir 1000 vezes, que o maior plano social, o maior... Como que você lida com dinheiro ou lidou? Quais lições você acha que são fundamentais para você chegar onde você chegou? Então, sempre foi uma história muito, muito engraçada de ver, que é o seguinte, eu sou filho de imigrantes, meu pai era um imigrante húngaro, eu falo húngaro, viu? Então, é uma língua que é zero útil para mim, quase ninguém fala no mundo, só tem 10 milhões de pessoas na Hungria que falam. E nem eles falam. Hã? E nem eles falam, já desistiram. Na Hungria? Na Hungria eles falam. E eu cresci num ambiente assim, de família, meus pais fugiram da guerra, são imigrantes judeus húngaros, né? Eu não sou muito ligado com coisa de religião, mas pelo menos na cultura, né? Eu peguei muito da cultura deles. E a cultura do meu pai sempre foi, por ter vivido essa coisa de ter que sair do seu conforto, da sua zona de conforto, da sua terra, e migrou para o Brasil. A história, nem vou perder tempo aqui, mas parece de filme. Por acaso, ele estava tentando entrar nos Estados Unidos depois da guerra. Os europeus, quando os russos entraram e resolveram ficar, que a cortina de ferro se formou, aí muitas pessoas dos países do tal leste europeu que se formou, inclusive a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, que se dividiu e tudo que aconteceu, queriam fugir, porque não queriam ficar. Chega, já sobrevivemos ao nazismo, agora guerra mundial, agora o comunismo, não dá, né? Meu pai sempre foi um cara empresário, já tinha a construtora dele e tal, então ele fugiu, passar 6 meses em Paris, porque ele tinha um tio rico, ele saiu com roupa do corpo. Ele subornou um soldado russo para levar ele, a minha mãe e a minha irmã mais velha, que já era nascida, embaixo de uma lona de caminhão, para Viena. A Áustria não era parte da cortina de ferro, e é muito perto de Budapeste. E eles, estou contando a história que seus ouvintes vão gostar, que é muito interessante. E aí eles foram para lá e ficaram em Paris, financiado por um tio rico deles, que estava nos Estados Unidos, emprestou uma grana para ele na época para ele ficar lá, e ele ficou esperando o visto americano. Os Estados Unidos fechou as fronteiras. Milhões de europeus querendo vir, gente de todo lado, do mundo todo querendo imigrar e fazer, né, na terra da oportunidade, que era a América, etc. Ele não conseguiu o visto. E ele estava em Paris andando na Champs-Élysées, foi numa rua lateral assim, de repente ele viu uma fila de gente assim, e ele olhou assim, o cara estava gritando, engenheiros, médicos, advogados, estavam selecionando gente com qualificação para ganhar visto para um país chamado Brasil, que meu pai não sabia nem onde era, né? E ele entrou nessa fila, pegou um visto para o Brasil e falou, minha mãe, é lá que nós vamos. Pelo menos é nas Américas também, né? Vamos para lá, entrar num cargueiro e aportaram aqui em 1949. Para quem saiu enxotado praticamente pela situação da sua terra, fica muito difícil criar raízes e acreditar que você está seguro, né? Tanto que na Revolução de 64, a gente ficou fora 4 meses do Brasil. Meu pai levou a família, falou, eu não quero passar por outra coisa aqui, estou fora, né? Então ele saiu, depois voltamos, apesar da ditadura militar, mas que já estava estabilizado o assunto, não entrou o comunismo no Brasil, como ele estava com medo na época, e aí ele voltou. Mas então, a orientação dele sempre foi liquidez, porque quando você tem ativos líquidos, você se movimenta melhor. O ativo imóvel e outros tipos de ativos ilíquidos, empresa, etc., você tem muito mais dificuldade para se você precisar se livrar dele, você não vai conseguir. Então meu pai sempre foi muito para liquidez, diferente da colônia árabe, por exemplo, que é escritura, né? Interessa para eles é tijolo, né? Que hoje em dia não é mais tijolo, no meu caso já é light steel frame e outras coisas. Mas, então, liquidez era a primeira orientação. Segunda orientação do meu pai, não acreditar na moeda, porque a moeda húngara despencou, morreu, e ele perdeu muito dos investimentos que ele tinha, então moeda forte. Eu fiquei com isso na cabeça a vida toda, né? Tanto que 70% da minha liquidez hoje está em dólar nos Estados Unidos. Obviamente, pessoal, antes que vocês fiquem na dúvida, eu sou muito correto, super declarado, há décadas declarado no meu imposto de renda. E por quê? Não porque eu queira sair do Brasil, eu amo meu país. Claro que o meu patrimônio imobiliário, meu patrimônio de negócios, quanto vale minhas empresas e meus investimentos em reais, estão aqui também, óbvio, né? Eu estou no Brasil, acredito, visto, crio empresas, dou empregos, faço isso a vida toda, faz quase 5 décadas. Mas na liquidez, 70% eu deixo fora. É uma fase que eu deveria estar na fase da manutenção do meu patrimônio e não da multiplicação dos meus investimentos pela idade, né? Então, uma hora que você tem que criar capital e arriscar mais e ser mais ousado como investidor é quando você tinha 30 e poucos anos de idade, que se perder um dinheiro, você tem tempo de buscar. Agora, com 70, que eu completei nesse mês de abril passado,
não é mais a mesma cabeça de ter. E apesar de que eu acho que ainda assim meus ativos têm mais risco do que deveriam para um cara da minha idade. Eu sempre fui muito ousado até nos investimentos. Mas aí com a solidez da moeda forte, seja dólar, seja euro, seja o que for o momento que você está na cesta de moedas investindo, e também a liquidez de assinar cheque, que eu vejo muito cara muito rico que não assina. Ele pode, só se ele vender o negócio dele. O cara é muito mais rico que eu, mas tem às vezes menos liquidez do que eu. Então, são coisas que eu vejo muito que, por causa do critério, o cara não está nem aí. Não estou preocupado em ter dinheiro no banco, não. Eu quero comprar, investir, vou comprar isso, vou fazer aquilo, imóvel, renda, tudo bem. Está tudo válido, né? Aí é a questão da proporção que isso toma na tua carteira. Aí vai depender de cada um, a visão que cada um tem do que pode acontecer com ele, da idade que ele se encontra, o momento que ele se encontra, para ter um equilíbrio. O que sua trajetória te ensinou sobre como criar negócios, preservar e multiplicar num ambiente tão instável como o Brasil? Você falou certo, porque o Brasil, para o empresário, é um ambiente hostil. E sempre foi. Eu sou empresário já faz mais de quase 50 anos, vou dizer assim. Comecei a trabalhar o meu próprio negócio, a minha primeira agência de publicidade na época. Hoje eu não estou mais no mercado publicitário há quase uma década, né? Que eu vendi para os gringos, meus sócios, a operação, ainda bem. Porque a publicidade também mudou muito, né? E, na minha opinião, mudou até um pouco para pior no sentido de rentabilidade, de negócio, né? Foi um negócio muito espetacular em termos de resultados e hoje é mais complexo um pouco, mas tudo bem, isso não vem ao caso. O ambiente do Brasil é hostil, né, ao empresário, um ambiente onde você tem uma insegurança jurídica e institucional gigantesca sempre, né? Um ambiente em que o governo interfere, né, nas relações empresariais de forma até muitas vezes desproporcional e injusta, né? O empresário brasileiro virou uma espécie de vilão, né? É pintado pelo menos assim, quando eu sempre falo e repito e vou repetir 1000 vezes que o maior plano social, o maior projeto social que existe é o emprego. Não é o Bolsa Família, não é ficar entregando, é dar emprego para essas pessoas, a dignidade do emprego, né? O resultado que você ter uma vida mais estável pode se proporcionar, tentar diminuir as diferenças sociais que nosso mercado, infelizmente, tem desde que eu me conheço por gente. Mas só para concluir e não me alongar demais na resposta, desde que eu sou empresário, desde o começo, a gente passa por crise atrás de crise, problema atrás de problema, e a gente supera isso. O empresário brasileiro é muito criativo. Por isso que o empresário brasileiro faz tanto sucesso lá fora quando vai para lá. Porque no mercado onde tudo funciona, a exigência em relação ao seu desempenho ou à sua cultura empresarial ou à sua experiência, ela é muito mais limitada do que para aquele onde as coisas não funcionam. Então, se eu estou num mercado onde eu tenho que me virar nos 30, que é uma boa expressão, para conseguir fazer as coisas se encaixarem e acontecerem, eu tenho que ser muito mais talentoso e mais criativo, eventualmente. Então, no mercado americano as coisas funcionam. Você começa aqui, o outro pega dali e depois vai para lá. No Brasil, você tem que pegar do início ao fim da sequência e você tem que conhecer tudo que está acontecendo, senão você não consegue ir para frente. Essa é uma coisa. Outra coisa, só para complementar, é a coragem que você tem que ter de investir, né? De acreditar, de ir atrás, de fazer acontecer. E isso é uma coisa que eu sempre tive, né? Eu recentemente, quando eu comecei essa minha nova operação que você apresentou ali, que é de construção industrializada, contra o mercado acomodado, que vive nos anos 60, né, que criou uma espécie de resistência à tecnologia, à modernidade, é um dos mercados mais atrasados do Brasil, é da construção civil. Tem que ter muita coragem para enfrentar isso, para enfrentar esse investimento gigantesco que tem que fazer, mudar esse paradigma, quebrar esse preconceito. Então, são essas coisas que a gente vai falar durante, acho que, a nossa conversa aqui, né, dessa coragem que o empresário brasileiro precisa ter para enfrentar esse cenário cada vez mais complexo. E nesse momento, inclusive, estamos vivendo um cenário bem difícil no Brasil. E quando eu vendi meu grupo de publicidade, a primeira oportunidade que teve foi da Nest, lá da Asset. Eu fiz meu escritório lá dentro, levei a minha assistente comigo e falei, bom, eu vou começar, né? E eu sempre gostei de investimento financeiro, apesar de não me considerar nem um pouco expert, mas talvez eu esteja um pouco acima do investidor convencional em termos de visão de mercado e de análise, etc. E aí eu entrei sócio também da Tricorp, né, que parece Steel Corp, mas não é, que é do meu genro Bruno, do Felipe e do Danilo. Os caras são muito bons, sim, com excelentes aquisições, etc. Claro que aí nós estamos falando dos ilíquidos, né, porque daí é private equity. Entrei sócio lá, estava montando a Nest, e quando eu conversando com o Marini na época, eu falei, Marini,
para fechar esse trio aqui, a gente podia fazer alguma coisa de asset management, de family office, de wealth management e tal. Ele falou, cara, há muito tempo que você criou a tua lá, vamos. Ele falou, olha, eu vou te apresentar uns caras que são incríveis, com quem eu tenho conversado até, de fazer, a ideia era fazer uma espécie de um agente autônomo na época, que era a ideia era começar por ali, e aí de repente juntar as duas coisas, né, de ter uma wealth junto, e aí ele começou a tatear esse assunto. Aí quando eu tive a primeira conversa com o Sérgio Geraldo, eu considero talvez, queria que ele fosse ministro da Economia do Brasil, sinceramente. E não foi falta de convite lá da época, o Paulo Guedes sempre foi parceiro dele, o Sérgio fez uma administração, o Sérgio criou vários negócios interessantes no mercado financeiro, foi durante muitos anos o braço direito, né, do Dr. Júlio Bozano nos investimentos da Bozano, trabalhou no banco, fez uma série de coisas, criou a Crescera, fez um monte de coisa. E o Paulo Guedes foi parceiro dele em muitas dessas empreitadas. Hoje a nossa sócia e chairwoman também era braço direito do Ministério da Fazenda, que é a Dani Marques, e ela fora da curva total, né? Então essas pessoas... Aí eu comecei a olhar, conversando com o Sérgio e sentindo, né? O Sérgio é um cara, assim, absolutamente fenomenal, né? A gente brinca que ele é todo certinho, ele é todo complexo, no sentido de tudo não sai como by the book, como ele precisa ser. E é muito legal, me dá muita tranquilidade ter ele administrando junto com a gente aqui, né? E esse fenômeno de filho só podia ter saído de um fenômeno de pai, né? E, enfim, aí eu olhando para essa oportunidade, falei, quer saber, gente, eu não sei trabalhar no mercado financeiro, não tenho vontade de trabalhar no mercado, não trabalho com o Bruno, meu genro, não trabalho, mas eu quero estar com a minha imagem institucional. Porque assim, se olhar para o mercado financeiro nu e cruamente, você tem duas definições de sucesso de uma empresa nesse mercado. Eu bato essa tecla desde que eu comecei aqui. É credibilidade e performance. Se você tiver credibilidade, você atrai e dá segurança ao investidor. Se você tiver performance, você segura aquele investidor. Se você não entregar para o cara a performance, você vai ter problema. Agora, de novo, pensando no longo prazo. O investidor não pode entrar aqui pensando que em 6 meses ele vai... Não dá. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu apetite de risco, a gente já falou sobre isso. Mas então, pensando em tudo isso, olhando todos esses cenários, com esses caras, eu sempre fui da teoria de que grandes times, grandes equipes com grandes perspectivas podem ter grande sucesso, né? E o grande time que estava sendo montado aqui, e o atrativo que eu podia também ajudar a trazer, tenho certeza que muitos banqueiros que vieram trabalhar aqui também se atraíram pelo fato de ter meu nome junto, entendeu? Porque o Sérgio Geraldo, do jeito que ele era escondido debaixo do tapete, né? Porque era um cara sempre low profile pra caramba. As pessoas não conheciam tanto o Sérgio. O mercado financeiro, sim, né? Mas não tanto quanto poderia. Eles nem têm ideia de quem esse cara era e o que ele podia fazer por essa empresa. E aí, vindo com os dois meninos também, que o Túlio é outro fenômeno e tal, falei, cara, com esse time nós vamos longe, porque os caras são sérios, os caras são determinados, os caras são fazedores, eles querem fazer acontecer e tal. Eu briguei muito para ter um escritório na Faria Lima, eles não queriam no começo. Todo conservador, o Sérgio, não, mas vamos ver nada, vamos fazer um escritório. Criamos o nome, ajudei a criar o nome da marca. Já tinha um pouco, né, da experiência de imagem, de publicidade, de marketing, de comunicação. Então ajudei nesse começo a gente fazer acontecer a história com ousadia, né? Isso aqui foi uma ousadia na época. Agora, como teve a pandemia e os espaços locáveis de São Paulo começaram a dar problema, porque as empresas muitas empresas estavam fechando, não sei se vocês lembram, mas foi complicado ali. Então, para o mercado imobiliário, estava terrível, né? Você tinha espaço, então a gente conseguiu, na época, um bom contrato. Então, tudo a gente aproveitou apostando no momento em que todo mundo estava botando o pé no freio. E surgiu, as empresas têm aqui, somado com o empreendimento que a gente se associou lá, nós estamos com 37 bi, praticamente, né, de A1, né, de Assets Under Management aqui, o que é louvável em 5 anos. Por que a Legend? Qual foi o gatilho de falar, não, é isso que eu quero fazer e é isso que... Assim, eu acho que é uma somatização de coisas. Existia um lado de ainda estar muito jovem, por mais que o Roberto ache que eu tenha parado no tempo, porque eu sempre tenho menos do que 30 anos, eu estou envelhecendo também. Mas eu acho que... Toda vez que eu pergunto, ele está com 32. O cara, são 4, 5 anos que ele está com 32. Eu tô virando tipo gato de jogador de futebol, né? Eu tô mentindo minha identidade. Mas eu acho que teve um pouco desse lado do jovem, de ter um momento, assim, e eu admiro muito, e inclusive acho o Roberto de uma ousadia, uma coragem que eu acho invejável aos 70 anos, continuar empreendendo, queira eu ser ousado que nem ele ao longo da minha jornada de vida, mas teve um pouco disso. Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, então existia algum custo de oportunidade ali na mesa que poderia me deixar mais receoso de empreender,
mas eu me sentia muito preparado, de certa forma, com 2 baitas escolas, sou super grato e tenho um carinho imenso, tanto pelo Itaú quanto pela XP. Eu acho que eu sou privilegiado por ter tido as 2 melhores escolas que, na minha opinião, alguém poderia ter. E hoje você é BTG? E hoje a gente tem a parceria com o Pactual, que é ótimo também, que é uma outra grande escola, maravilhosa, outra grande né? escola. O maior caso de partnership aqui dentro do mercado financeiro. Invejável o que a turma construiu aí há mais de 40 anos atrás. Mas o Itaú trouxe muito dessa bagagem, que foi onde eu conheci o Túlio, também um sócio fundador nosso, e dessa bagagem de governança, de ter uma cozinha estruturada, bons processos, bons fluxos, e a XP numa outra ótica, onde havia muita liberdade para você criar, mas que também tinha uma accountability. Então, se você fizesse alguma coisa errada, você ia ser cobrado por isso. Então, acho que esse mix me deu alguma confiança de que eu poderia dar esse salto, né? Esse leap of faith. E aí, somado a isso, houve uma divergência em relação ao alinhamento de para onde a empresa estava indo, e não me entenda mal, eu sou admirador e inclusive respeito muito tudo que a turma construiu, o Guilherme lá com todos os sócios. A XP é um marco na história do mercado financeiro, para sempre será. O que eles fizeram ali de abrir a grade de produtos, forçar os bancos a distribuírem produtos de outras instituições. Acho que eles fizeram um bem necessário para o cliente na ponta final. Mas a XP, a gente estava indo muito para uma tese de tecnologia muito forte. E também não me entenda mal, acho tecnologia um negócio fantástico. E vou chegar nesse ponto, eventualmente, falando sobre o que a gente está fazendo aqui na Legend. Mas que ia além do que eu achava o aceitável, porque começava a bater na ponta final no atendimento a cliente. E eu nunca acreditei nesse modelo. Então, pelo menos não para o meu business. Assim, talvez para outras esferas, sim. Eu acho que o atendimento através de robôs de AI, etc., para coisas básicas, acho que tem muito valor. Mas quando a gente fala de um business de relacionamento, de confiança, eu acho que vai ter um ou outro que pode discordar de mim e dizer que confia no robô e que se relaciona com o robô, mas eu acho que na média é com seres humanos mesmo. Então, nessa divergência, o Túlio estava na XP também, e aí ele tinha feito toda a parte de previdência e seguros da XP, tinha começado a estruturar no início de 19, a gente foi pro IPO, e aí quando a gente fez o IPO, num fantástico IPO, assim, realmente foi algo muito marcante, mas eu falei pro Túlio, cara, eu acho que a pernada que a gente podia dar financeira, eu acho que aconteceu. E se a gente quer construir algo que vai realmente trazer um legado, a gente precisa fazer o nosso. E vamos pegar aqui as nossas premissas básicas de qualidade no atendimento, de servir o cliente em todas as necessidades dele, e vamos começar pequenininho. E aí, eu super jovem, Túlio super jovem, e ali inicia a Legend com um propósito muito de atender o cliente da melhor forma possível. E aí seríamos inicialmente só nós dois nesse projeto, e num conceito ainda muito amplo, que a gente não tinha certeza exatamente como materializava ou como executava isso que a gente queria, de trazer um serviço de qualidade excepcional, que eu acho que foi sendo deixado ao longo dos anos por diversas instituições, e eu até fiz essa pesquisa de campo com diversos clientes, que eu falava, qual é a instituição que você gostava muito, né? Onde você realmente se sentia um cliente prestigiado. E sempre apareciam 3 instituições, que era o Bank Boston, o Unibanco e o HSBC. E os 3 não estão aí. Então, e aí eu fui começar a conversar com executivos da época, presidente da época, e fui pegando um pouco desses insights do que deveria ser feito e o que foi sendo perdido no tempo, né? Então, eu acho que começou a ter muito um desalinhamento da parte do executivo comercial que está ali no front com o cliente, realmente com a necessidade dele. E começou a desalinhar e o cara olhar muito para o próprio umbigo e pouco para o cliente. Então, muito nessa tese, de novo, muito a 10 mil pés de altura e muito distante do que a gente está vendo hoje e a gente consegue materializar e medir e tal, ali nasceria a Legend. E aí eu tenho benefício, a sorte de ter nascido na barriga da minha mãe, que isso daí não foi mérito meu, só aconteceu. Tive um pai de mercado financeiro, que foi executivo do Banco Bozano, fez a venda junto de outros executivos do Banco Bozano para o Santander no ano de 2000, e aí foi montado ali o Single Family Office do Júlio Bozano, ao qual meu pai ficou à frente ao longo desses anos, e hoje ainda é part-time dentro da companhia Bozano. E eu fui bater um papo com ele e falei, pai, me demiti. E aí ele, como você se demitiu? Eu falei, não, eu e Túlio, a gente acredita que o negócio está muito desalinhado, o cliente tem que vir em primeiro lugar,
a gente acha que tecnologia para atendimento do cliente pode ser que fique um negócio meio torto. Acabou que eu acho que até descontinuaram o projeto, pelo menos para o private, não sei como é que, enfim, deu sequência a isso, mas pelo menos foi o necessário para a gente começar a empreender. E aí ele falou, pô, você se incomodaria de eu acompanhar enquanto conselheiro? Só porque eu estou vendo aí realmente assim, surgindo diversos agentes autônomos, hoje assessorias de investimento, consultorias, family office independentes e tal, eu quero entender o que está acontecendo no mercado. Aí, lógico, para mim é um privilégio enorme ter um guidance aqui de uma pessoa que já viveu tanta coisa e viveu um mercado financeiro da década de 90 ali, o qual a gente hoje lê e vê histórias bacanas e tem uma pessoa que viveu empiricamente, é legal para aprender. Então, tive muito esse, digamos, education dentro de casa. E aí ele começaria o início do projeto com a gente. E tinha um outro sócio, que é o Sérgio Marini, que foi um sócio fundador nosso, que ele fundou a Turim lá em 1998, com o primo dele, com o Gustavo. Depois foi sócio do Pactual, montou o BTG Multifamily Office e depois estava como executivo no Julius Baer, como head comercial Brasil, alguma coisa no gênero. E a provocação do Sérgio Heraldo, do meu pai, foi... por que a gente está montando só uma forma de atender o cliente? Por que a gente não monta diversas formas para o cliente escolher o que tiver à disposição dele, seja no modelo de assessoria, seja no modelo de multifamily office? E aí, concomitantemente, o Roberto era cliente do Sérgio Marini no Julius Baer. E o Roberto já havia feito provocações ao Sérgio para começar um negócio de wealth management, justamente porque era algo que ele gostaria de entrar no mercado financeiro. O Roberto já tinha começado a Nest, né? E que é uma asset, e aí ele falou, pô, acabou que deu liga nisso tudo, alinharam os astros. E aí a gente foi conversar com o Roberto, se não me engano foi janeiro, fevereiro de 2020, e aí a gente se conheceu e deu liga. E assim, funcionou super bem. Desde o início havia o entendimento que o Roberto, pelo momento de vida dele, que ele disse que ia dar uma desacelerada e acabou vindo com o Steel Corp no passado recente. Então, eu não acredito mais quando ele diz que vai desacelerar. Então, e aí deu super certo, porque o Roberto traz aqui uma ótica para a gente, que é uma ótica de não financista direto, por mais que ele tenha diversos negócios no mercado financeiro e tenha tangenciado aí diversas empresas, é uma divisão diferente, então é legal aprender com ele. E o Roberto tem um impacto institucional para a gente que é de extremo valor, e para sempre será. E eu tenho, obviamente ele sabe, um respeito, um carinho enorme por tudo que a gente construiu aqui até agora e quanto que ele cedeu do tempo e da imagem dele em prol da Legend. Então, assim, eu acho que a Legend nasce, de novo, voltando para a pergunta, muito com essa vontade de voltar a dar o atendimento que foi perdido ao longo dos anos. E aí, enfim, E aí a história foi acontecendo, mas chegaremos lá na nova fase da Legend. Então, como é que foi também criar uma empresa batendo na porta de uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade recente? Ô, Salomão, olhando no retrovisor, e eu já fiz essa reflexão algumas vezes ao longo desses anos. Na época, eu tinha falado, obviamente, um grande palavrão, né? Porque não dava para ser diferente, dado que as pessoas não queriam saber de conversar sobre os investimentos. Queriam conversar sobre se ia sobreviver a semana seguinte, né? Tava acontecendo um negócio sem precedente, ninguém sabia para onde ia caminhar aquilo, a gente falava em 40 dias vai acabar, e demorou o que demorou, acho que acabou o lockdown ali em setembro, qualquer coisa assim. Mas assim, o Túlio já tinha pedido demissão, eu já tinha pedido demissão, a gente já estava embarcado no projeto, a gente já tinha fechado o contrato com diversos sócios que estão até hoje com a gente. E aí a gente tomou uma decisão, o Túlio inclusive foi assim, num timing que é inacreditável, mosca branca. O Túlio pediu demissão, acho que foi tipo 14 de março, que foi numa sexta-feira e a pandemia estourou no final de semana. E aí o Túlio não tinha mais plano de saúde, não tinha mais renda e tal. Dito isso... Detalhe que a XP foi uma das primeiras empresas a mandar todo mundo para casa, né? Porque o Colber foi o segundo caso de COVID no Brasil. Perfeito. E aí a gente foi mandado para casa um pouquinho antes de todo mundo viver o que viveu. Não, né? E eu vou te falar, foi muito desafiador. E aí, de novo, quando eu volto para o início da nossa conversa aqui, falando sobre empreender nesse momento, olha onde a gente nasceu, sabe? A gente nasceu no meio de um turbilhão, assim, de novo, sem precedente, ninguém tinha falado, sabia como ia acontecer a pandemia. Mas quando eu olho de forma... quando eu olho pelo retrovisor, refletindo, a nossa tese
ajudou muito o nosso avanço, principalmente no início pós-lockdown, porque dado que a gente estava com o pressuposto de atender o cliente bem e com qualidade e com frequência e estar sempre à disposição e tal, que parece muito básico, mas a turma deixou de fazer isso, na hora que acaba a primeira onda da pandemia e a gente resolve abrir a Legend, torná-la operacional em novembro de 2020, a gente começou a ligar para os antigos clientes nossos, de Itaú, XP e todas as outras instituições da turma que a gente tinha trazido aqui que resolveu empreender com a gente. E aí diversos clientes falavam para a gente, pô, mas você vai me atender? E a pergunta era essa mesmo. E aí para um deles eu até perguntei, mas como assim te atender? Não, se eu te ligar, você vai me atender? Eu vou. Mas por quê? Ele, não, porque eu tô numa instituição X e eu tô tentando falar há 40 dias com a pessoa que me atende lá e o cara não me retorna. Óbvio, nenhum banco contratou headcount na proporção da quantidade de ligações que deve ter recebido, no meio de circuit breaks, aquela loucura toda e tal. Mas, de fato, você vê que não tinha um panic button por trás dos bancos para resolver esse problema do atendimento. E eles estavam muito ainda protegidos e blindados pela marca que sustentava e sustenta, é verdade, a força de um Pactual, do Itaú, Santander, Bradesco, etc. Mas tiveram diversos clientes, graças a Deus, que acreditaram na nossa tese e queriam entender o que era um atendimento de qualidade. E aí a gente teve uma primeira pernada, que foi ali de novembro de 2020 até, acho que setembro 21, outubro 21, que a gente captou 4 bi. E por que isso aconteceu? Porque o cliente, de fato, estava carente do atendimento, ele precisava ser ouvido. Porque o nosso trabalho, como tinha falado anteriormente, não é um trabalho só de asset allocation, é um trabalho de estar a serviço do nosso cliente. E para você estar a serviço, tem que estar disponível. Para estar disponível, você não dá para ter 250 famílias na carteira, não dá para você ficar ausente do celular. Então, assim, de novo, parece muito básico, mas a turma não conseguiu e foi atropelada aí realmente pela crise da pandemia e a gente aproveitou. Então, o copo cheio, transbordando, foi que a nossa tese ganhou muita força por causa de uma crise global. Então, e o copo vazio é ter nascido num negócio que a gente não tinha a menor ideia de quanto tempo ia levar. E levou muito mais do que a gente imaginava. Mas eu acho que a nossa coragem, somada ao nível de capital humano que a gente trouxe aqui e a responsabilidade da turma e acreditar e a crença no projeto, eu acho que ajudou bastante a gente dar essa primeira pernada na Legend e conseguir deixar para trás esse fantasma da pandemia. Eu não sou um leitor voraz de livros, essas coisas, não tenho nem tempo para isso. No mundo de hoje, na internet, você tem tanta... Eu já fui no passado, adorava biografias empresariais, que sempre usei benchmark, e falo para o jovem em palestra isso, né? O conhecimento é teu maior ativo. É o que você vai levar com você para o resto da vida. A tecnologia é uma grande auxiliar e joga em vocês a responsabilidade de adquirirem conhecimento muito maior do que eu tive na época em que eu tinha que ler enciclopédia Barça ou Britânica, que eu não podia apertar um botão para a informação vir, né? Então, assim, é surreal o que está acontecendo, né? Hoje o aluno faz a lição, a tarefa no GPT, no chat GPT, e a professora corrige no chat GPT. Daqui a pouco não precisa mais ter aluno e professora, deixa o chat fazer a vida, né? Mas independente disso, o que eu ia falar é o seguinte, eu estava lendo um livro que eu recomendo vocês, que é interessante, do Nate Silver, não sei se vocês viram, que é No Limite. O que ele faz? Ele faz uma triagem interessantíssima do perfil que eu adoro. Eu até vou correr o risco aqui de ler uma mensagem que minha mulher mandou. Eu estou fazendo esse parênteses, mas não vou esquecer o que eu vou dizer. Minha mulher mandou uma mensagem na família, porque nós compramos um imóvel de sonhos, que nós vamos morar, uma casa espetacular que a gente vai reformar e tal. Eu deixei de fazer uma para ficar nessa, e aí eu falei para os filhos, fechado a casa, já acertei e tal. E a minha mulher escreveu uma frase, se eu achar aqui rapidinho, que fala um pouco da minha coragem, né? E isso eu acho que é o fundamental, e que nesse livro aí do No Limite, ele fala um pouco, não vou achar aqui agora, ele fala muito sobre isso, do perfil do all-in, né? O que não é para ser levado como a irresponsabilidade de eu arriscar tudo, não é nada disso, mas é a coragem. Eu fiz o maior investimento da minha vida recentemente, eu não posso divulgar isso, num setor de tecnologia, você sabe qual foi, que um investimento que eu podia estar guardando lá para o conforto dos meus filhos, até dos meus netos. E eu fui lá e botei. E acreditei demais, e acredito que foi um grande passo, né, que eu dei. Está demorando um pouco o retorno mais do que eu gostaria, mas vai vir. Então, assim,
Por que a gente faz isso? Né? Quem são esses caras na história da humanidade que tem o No Limite, como está no livro do Nate Silver, tem esse perfil de apostar, de acreditar, de como fazer. Não é o cara que vai no cassino jogar, não é isso que eu estou falando. Mas também é um cara. O cara do all-in, o cara do poker lá do all-in é o cara corajoso. Tá lá blefando, tá lá fazendo, tá lá. E a proporção do retorno vai ser muito em relação a como ele teve coragem, né, de entrar no mercado como esse e acreditar e fazer acontecer. Então a minha mulher até falou lá, em outras palavras, as palavras dela foram tão fofas, ela falou para os meus filhos, falou, olha, parabéns pro teu pai, mas não é só pelo fato de ter adquirido isso, ter feito um investimento desse tamanho e tal, é muito pela coragem que ele tem de fazer as coisas e é por isso que ele dá certo. Porque ele tem, agora, dentro da coragem tem que ter a experiência, a visão para você não dar o passo errado. Não é arriscar todo o teu patrimônio. Eu não falo aqui para o investidor que está nos ouvindo, e são muitos no seu programa, de você tem que ser agora irresponsável e sair atirando para todo lado. De jeito nenhum. Agora, o fator coragem, o fator a visão, que é com experiência, com todos os cuidados que você tem que tomar, você tem que acelerar, cara. Tem que acelerar. Vocês vão acelerar agora o processo de vocês. Porque vocês tomaram uma decisão corajosa, entendeu? Falei, chega agora, já plantamos, já estamos aí há 3 anos fazendo isso, agora vamos monetizar isso de outra forma, vamos abrir um pouco a nossa mente para tentar outros caminhos. Isso eu acho que é o fundamental no crescimento de qualquer empresário, de qualquer investidor, quando ele realmente tem vamos dizer assim, esse drive de fazer a coisa acontecer. É isso que difere os caras de sucesso. Os caras fizeram a visão desses caras. Você é o que você vê. Se você enxergar longe, você vai longe. Se você limitar a sua visão, se você ficar preso nas suas amarras e nas suas inseguranças, que todos temos. Todos temos. Eu, investi em tecnologia, eu não sei explicar o que a empresa faz. Exagerando para caracterizar. Mas realmente eu não sei. Se me botar, eu chamo meu sócio para explicar. Se você me falar agora profundamente para te explicar o que tem por trás da inteligência financeira da Legend, eu vou chamar o Pedro, me salva. Agora, eu tenho uma experiência empresarial invejável que ele não tem. Eu tenho uma visão de negócio. Eu nem preciso ser expert em tudo que eu estou investindo. Eu preciso ter uma boa noção do que eu estou fazendo. Eu preciso entender do que eu estou fazendo e deixar os caras... Isso aí, construção industrializada. Eu não sou engenheiro. Eu sou CEO de uma companhia. Pergunta se eu não estou... Os técnicos maravilhosos. Meu sócio é um cara fora da curva total. Eu botei ele como presidente executivo, com autonomia. Tudo ele me pergunta, porque ele é um fiel escudeiro. Virou sócio, dei impressão total, sem investing da companhia para ele. Dei porque quis dar. Falei, eu vou te dar, não vai investing nenhum, porque eu sei que você vai corresponder, mas eu vou te tomar se você não performar. Queria até dar mais já. Ele que não me ouça agora. Porque o cara é um espetáculo. Então, assim, esse tipo de energia que você encontra num homem de 70 anos, que fazendo acontecer. Aí outro dia perguntaram assim, só para encerrar, se tivesse um gênio agora, o que você queria? Eu falei, sabe o que eu queria? Eu ia pedir 30 anos menos agora para ele. Eu queria estar com 40 anos de idade, não 70, com a minha experiência, com o meu patrimônio, do jeito que eu estou, com a minha visão de mundo, com tudo que eu... Só com 40 poder curtir mais e chegar mais para... Eu tenho filha de 5 anos, eu queria estar com ela mais tempo, eu queria ver meus netos crescerem, casarem. A vida é assim, se bem que o Kurzweil falou, é um artigo dessa semana, que em 2035 ninguém morre mais. Ele acertou 84% das previsões dele. Não é que não morre mais, mas nós vamos substituir tudo. Então, assim, a nanotecnologia, uma loucura que vai acontecer. Então, que falam agora? A geração de vocês já vai ter condição tranquilamente de viver os 100 anos. Com certeza. A geração dos meus filhos, que estão nascendo agora, e do seu filho, 140. Então isso aí é uma coisa espetacular que vai acontecer. Nada a ver com o nosso assunto, mas só para dizer que eu pediria para o gênio. Eu amo tanto o que eu estou fazendo, e eu tenho tanto drive ainda para entregar, de trabalho, de vontade, de fazer acontecer, essa coisa que não para dentro de mim, que é um fogo que eu tenho, que eu gostaria de ter mais tempo para curtir tudo isso. Quais caminhos nesse cenário que ele tem que percorrer tanto para preservar a capital, como até para multiplicar patrimônio, né? Ou melhor, se nesse cenário dá para buscar uma multiplicação de patrimônio, ou preservação já é o caminho que tem que ser seguido? Cara, só não acho o seguinte, e até fazendo um gancho que o Roberto falou, o problema é que a narrativa é trazida para assuntos tão podres e sem fundamento, que acaba que o brasileiro ele fica muito perdido no que ele deveria se inspirar, no que ele deveria ouvir, ler. Então, assim,
E aí, quando você vai para um lado do país indo pro vinagre, e aí realmente as pessoas têm suas necessidades de sobrevivência, que são coisas que, pô, graças a Deus, grande parte de nós aqui não sabe o que é precisar de um auxílio para comer, ou para ter luz, ou qualquer coisa do gênero, o brasileiro tenta buscar o caminho fácil. E o caminho fácil ou passa pela corrupção e pelo crime, ou passa por um lado de falsas promessas, que hoje vai até em conflito com, eu diria que parte dos nossos clientes, obviamente pelo ticket do nosso cliente em menor proporção, mas essas histórias de bets e tigrinhos. Então o cara quer o caminho fácil da multiplicação. E não existe caminho fácil, cara. É um jogo de persistência, perseverança, resiliência e disciplina. Então, assim, a gente tenta, ao longo desses últimos 5 anos, e desde que eu comecei lá atrás do Banco Itaú, que, enfim, foi uma grande escola e tal, o próprio XP e tal, aplicar o conceito do asset allocation e ter disciplina em cima disso. Porque, de novo, estamos falando aqui de um público qualificado, que é educado, que a gente se reúne pelo menos quinzenalmente, cada comercial aqui com o seu cliente, e educa e reeduca, mas volta e meia ele ouve um barulho e ele quer investigar o que é esse barulho. E aí vem com a gente e fala, pô, mas me apresentaram um negócio aqui que dá 3% ao mês, o que você acha? Eu falo, eu não sei se o que eu acho, não. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito grande, assim. Eu acho que, de novo, vocês contribuem muito com isso, trazendo bons entrevistados aqui e explorando muito esse conceito de novo, resiliência, de longo prazo, de asset allocation e tal, porque é algo muito distante ainda para a gente, independente da esfera da população. Então, é óbvio que tem pessoas mais cultas e educadas, por exemplo, e aí, falando aqui do meu sócio Roberto, é um cara que investe há muito tempo, e tem essa disciplina, e entende o longo prazo, entende o poder do asset allocation e de manter as posições e de não ficar trocando posição de uma hora para outra. E o fundo deu 3 meses de cota negativa. Esse gestor é incompetente. Não, cara, calma aí. A gente está aqui num play de longo prazo. E então, assim, eu acho que, de fato, o nosso trabalho aqui, enquanto alocadores na ponta final, enquanto resolutor? Existe essa palavra? E resolvendo os problemas dos nossos clientes, o nosso papel aqui é cada vez mais de educá-los e de trazê-los para o jogo do conhecimento mesmo. E muito menos, talvez, do micro. Porque, eu te falo, nesse mundo de hoje em dia, que a informação é intensa o tempo inteiro e ninguém checa mais nada, se é verdade, se não é verdade, para nós tem sido um desafio. Porque aparece assim, eu falo para vocês coisas diferentes aqui e questionando às vezes a nossa disciplina e a eficácia, a eficiência da nossa gestão. Eu falo, gente, vocês estão de brincadeira, não existe almoço de graça, pelo amor de Deus. Não acredite em tudo que você veja. E então, se isso está acontecendo num topo da pirâmide intelectual, pelo menos, pessoas que tiveram educação de nível e tal, imagina o que está acontecendo com o brasileiro médio. Então, eu acho que a gente precisa começar a resolver esse problema, que aí, por consequência, vai começar talvez a resolver o problema em quem a gente vota, o nível de debate que a gente tem, e parar de ser enviesado talvez por uma classe política, de ficar criando extremos, e a gente vir um pouquinho mais para o centro e construir uma narrativa e um debate mais pragmático e mais razoável, para a gente conseguir construir um país melhor e quem sabe eu tenho minha primavera, que eu tanto espero, assim. Um pouco do que é essa perspectiva de legado aqui para a Legend? Não, eu vou deixar para você, porque você está construindo um legado. Não, é que muito assim, bacana. Eu acho assim, quando eu comecei a minha vida, e eu acho que eu me identifico muito com o que o Sérgio Geraldo e o pessoal e o Pedro e o pessoal da Legend pensa também. Quando eu comecei a minha carreira empresarial e quando eu comecei meus primeiros passos, eu sempre pensava que eu quero deixar uma marca, né? Eu quero que o meu nome seja um nome referência de fazer direito às coisas, enfim, de credibilidade. Então, assim, fico muito feliz. Quer dizer, os caras me têm aqui. Eu sou o único que tem o privilégio de estar nessa empresa sem ter o partnership. Todos os outros estão. Então, essa aqui é uma sociedade de partnership, ou seja, os sócios têm uma mobilidade que é diretamente ligada à sua performance. Os fundadores, inclusive, perdem participação ou ganham participação numa avaliação criteriosíssima, muito bem feita, de quanto eles contribuíram no ambiente hipermeritocrático. Então, em vez de ownership-minded, a empresa é partnership-minded, né? Eu sempre trabalhei em ownership-minded companies, mas sempre fui, nos meus negócios lá também, eu quero distribuir riqueza para quem cria riqueza. Sempre pensei assim.
esses caras que criam riqueza só vão ter longevidade no negócio se eles perceberem que eles estão criando riqueza para eles mesmos também, né? Então, às vezes o empresário mais jovem não consegue pensar muito nisso. Ele quer enriquecer, ele quer aparecer, ele quer fazer. Então, quando você fala em legado, você trazer esse tipo de pensamento institucional, de vida, o que nós vamos deixar? Qual é o rastro que essa empresa vai deixar? Qual o diferencial dela em relação ao mercado altamente competitivo? O nome Legend tem a ver com lenda, tem a ver com legado futuro, com o que vai acontecer. Ela tem que se perpetuar no tempo. Ela tem que ultrapassar os seus fundadores, né? É um pouco isso, é um pouco... O Sam Walton foi o cara que criou a empresa de maior faturamento da história da humanidade na época, né? Obviamente que depois com as tech companies isso mudou de conceito, mas no varejo nunca houve nada igual, né? Tanto que na Forbes, somar a fortuna de todos os Walton, eles são quase número 1 já. É que individualmente eles não, porque um tem 60 ou tem 70, mas somar tudo tem 400. Isso também não quer dizer nada, né? Eu não estou me pautando porque o cara fez fortuna. Só quer dizer que aquele cara que deixou o legado dele, careta, fazia a bandeira americana todo dia de manhã na frente de todas as lojas, tinha toda uma postura, né? E deu super certo com isso. Assim, eu admiro demais esse tipo de coisa, da visão dos caras de uma garagem criarem a empresa que mais mexeu com a humanidade, que foi a Apple, né? Então, assim, o jeito que desses caras... esses caras pensaram muito no que eles iam deixar para a humanidade, né? Parece que eu estou divagando com coisas muito grandes. Não é. Todas as coisas, marcas que eu quis deixar nas minhas coisas que eu fiz na vida e que eu pude espalhar. Eu tive um alto-falante importante que foi a televisão. Eu fiz 130 ou 140 salas de reunião, sei lá quando, ou mais, centenas de salas de reunião perante o Brasil todo. É como se essa nossa reunião de hoje, bom, essa tá porque nós estamos no podcast, mas qualquer reunião que você fizer está sendo filmada para 30 milhões de pessoas. Imagina a tua responsabilidade de tomar a decisão correta na frente de toda essa gente e pelo menos fazer um certo sentido do que você está fazendo. Eu não me deixava contaminar por audiência. Não vai demitir o Salomão, pelo amor de Deus. O cara dá uma puta audiência, o público está adorando ele. Cara, não me fale. Vou demitir o que for incompetente. Aqui é um programa de pressão. Uhum. Então, assim, tudo que eu atuei na vida, eu sempre pensei na história do legado, do que eu vou deixar para trás, do rastro que eu estou deixando. Por isso que se os nossos políticos, se os nossos grandes empresários, muitos são assim, que os que não são assim, pensassem mais nessa história do legado que você vai deixar, talvez isso pautasse melhor as suas atitudes durante o caminho, entendeu? Então eu deixei de fazer muita coisa que eu podia ter feito, de malandragem, entre aspas, nada tão, não ilegalidade, mas esperteza, tirar um concorrente do páreo com uma atitude, não fiz isso. Eu podia ter ganho muito mais dinheiro, eventualmente, mas eu ia estar construindo uma visão de curto prazo e não ia estar bem comigo mesmo. Eu sou a Madre Teresa de Calcutá, como eu chamo muito o pai dele. Não é que eu seja a pessoa mais pura do planeta, porque ser puro no mundo dos negócios, você está morto. Te atropelam. Eu sempre falo, você quer ser um tubarão, você quer nadar com tubarões, tem que ser um deles. Se for peixinho, os caras vão te comer. Agora, com que tipo de atitude? Com que tipo de postura? Que tipo de empresa você quer criar? Os caras que trabalham aqui têm orgulho do sistema que foi montado aqui. O cara que tem 0,5% do negócio se sente dono igual o cara que tem 10%. Porque sabe que ele tem condição de elevar esse investimento, essa participação, dependendo de uma coisa única, do seu próprio talento, do seu próprio esforço, da sua própria entrega. Então, tudo isso vai moldando um negócio. Eu sempre falo que seja perene, que ultrapasse a gente. É isso que eu quero. Eu estou criando uma consultora, eu falei para o meu sócio, tem 47 anos. Então, 23 anos a menos que eu. Falei, você vai levar para frente. Um dia você vai ter um earnout que eu não vou ter. Eu vou fazer uma venda de liquidez qualquer para deixar mais confortável a minha vida e dos meus filhos um dia, merecidamente, mas não é o que eu estou buscando, não é dinheiro que eu busco só. Claro que o dinheiro é uma das, vamos dizer assim, das recompensas de qualquer investidor e qualquer negócio que você faz, é uma das métricas de você ver se teve ou não sucesso. Uhum. É o dinheiro que você ganhou, porque a empresa foi feita para dar resultado. Mas não é única. Entendeu? É a postura da empresa, é o posicionamento da empresa, é o propósito da empresa, é a cultura da empresa, é como ela se posiciona, é como ela reage, é como ela trata o funcionário, como ela trata o cliente, como ela trata o mercado, como ela faz. Então, assim, essa coisa eu vejo muito na Legend, essa preocupação o tempo todo de fazer a coisa certa, de ter assim, um sistema que estimula interna e externamente as pessoas a orbitarem dentro desse ambiente. Então, esse é o legado que a gente quer deixar. É os caras admirarem a nossa... Esses caras são muito bons. Esses caras fazem direito. Eles são confiáveis.
são gente que vocês vão se aproximar como um satélite de um astro maravilhoso que vai brilhar ainda muito mais nesse sistema solar que é o mercado financeiro brasileiro.